Deus abençoe a todos vocês, a sua família, a mim, a minha família. Que Deus possa revelar a cada um de nós, cada dia mais, a sua graça. Agora vou para mais um vídeo para estudar sobre a lição 9, o Ministério da Unidade Revelado, referente a 31 de maio de 2020, mas a palavra de Deus é nova a cada dia. Esse vídeo ele só tem data, mas a palavra de Deus é sempre nova. Lição 9, CPAD. O texto áureo diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos profetas. Paulo fala de Cristo quanto ao seu ministério, que no tempo estabelecido por Deus pelo Espírito Santo. Aqui está em Atos 7, 17, 52, Efésios 1, 10, Gálatas 41, 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Conseguimos entender o ministério de Deus em Cristo porque temos o Espírito Santo que nos faz revelar, nos revela, porque agora somos povo de Deus, porque alcançamos a misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7 ao 13, 2 Pedro 2, 10. Efésios 3, 5 diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus servos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Jesus se manifestou teofanicamente como se fosse um anjo, e o sentido de anjo é enviado, mensageiro. Teofania. O que é teofania? Vamos fazer um parênteses aqui. Teofania é um conceito de cunho teológico que significa manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Tem sua etimologia enraizada na língua grega, teopaneia ou teopania. Esse termo é uma palavra composta por dois vocábulos também gregos, que é teos e planei. Teos, Deus, planei, aparecer. O que é cristofania? Teofania é uma manifestação de Deus na Bíblia que é tangível nos sentidos humanos. Em seu sentido mais restrito, é uma aparência visível de Deus no período do Antigo Testamento, muitas vezes, mas não sempre, em forma humana. A palavra anjo tem origem no termo grego égios, que significa mensageiro. E são seres celestiais criados por Deus para serem mensageiros. Não tem vontade própria, ou seja, não tem livre-arbítrio como homem. E são criados com o objetivo único de dar glória e cumprir a vontade de Deus. Esse não ter livre-arbítrio significa que já se posicionou como um anjo de Deus. Porque há aqueles que já se posicionaram como não anjo de Deus, que seguiram Lúcifer. Então, o arbítrio deles já está definido, dos que se rebelaram. E o arbítrio já está definido daqueles que se propuseram a estar do lado de Deus. Nós ainda aqui temos o livre-arbítrio porque já aceitamos, mas ainda não é definitivo porque ainda vivemos nesta terra. Esse arbítrio ele vai terminar quando morrermos. Lá na eternidade não tem negócio de arbítrio. Agora eu quero ser salvo, eu estou arrependido. Não existe essa probabilidade. A probabilidade é enquanto estamos vivendo sobre a terra. Cristofania é um termo técnico da teologia cristã utilizado para designar as aparições de Cristo pré-encarnado ocorridos no Antigo Testamento. Por exemplo, anjo do Senhor falou com Agar no deserto. Ele falou como Deus na primeira pessoa do singular, Gênesis 16, 10.
Depois a própria Agar entendeu que havia contemplado no deserto o Deus que vê. Gênesis 16, 13. O anjo de Deus apareceu a Jacó em sonhos e se identificou da seguinte forma: Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Gênesis 31, 13. Anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente que não se consumia. Êxodo 3, 2. Na sequência, o texto bíblico não deixa qualquer dúvida de que foi o próprio Deus quem se manifestou a Moisés. Êxodo 33, 4, 22. E disse Manoé ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. Então, Manoé estava reconhecendo um sentido profético. Quando se cumprir a tua palavra. O anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes 31, 13, 17, 18. Isaías 9, 6 também faz referência a Juízes 13, 22. Porque o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o anjo apareceu a Maria, lá em Lucas, quando ela estava grávida, e o anjo falou a mesma coisa. Só que ali não era Jesus, era um anjo mesmo, comum, criado. Jesus não foi criado. Então viu Gideão que era um anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Juízes 6, 22. Jesus, antes de se revelar, sempre foi Deus e não deixou de ser Deus após se revelar como filho, pessoa. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Deus falando a Abraão. Aqui o texto informa que Deus se dirige a Abraão com a promessa que nele serão benditas todas as famílias da terra, e não as famílias da nação de Israel, que anos depois Deus instituiu, cumpriu na vida de Abraão. Daí ele ser pai de uma grande nação, Israel. O ficar no seio de Abraão se refere que, após a morte, o mesmo foi para o Hades, e os que morriam na mesma esperança do Messias que ia para o seu seio de Abraão. Mas agora, Abraão não está mais no Hades, e sim no paraíso, agora no seio de Jesus, como todos os demais que morreram crendo na vinda do Messias. E os que hoje, já mortos, morreram crendo em Jesus para a salvação eterna, estão no paraíso. O Senhor abençoa aquele que abençoa o próximo. O Senhor amaldiçoa aquele que amaldiçoa o próximo. Então, a pessoa que deseja a bênção para o seu próximo, ela é abençoada por Deus. Mas a pessoa que deseja maldição para o seu próximo, ela não é abençoada por Deus. Agora vamos lá, a garganta que está incomodando um pouco, mas não é Covid não, tá? E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías 11, 10. José foi pai de... Perdoe aqui, vamos lá. José, eu atrapalhei aqui, Jessé foi pai de Davi. Logo, profeticamente, Davi foi colocado por Deus para ser o tipo de Jesus. Jesus, o antítipo. Daí Jesus ser reconhecido como filho de Davi. Jesus, nosso estandarte, por crermos nele, sofreu, morreu,
ressuscitou e agora está na sua morada por santuário, e não em um santuário, como diz uma seita aí. Isaías 8,14. Já em seu repouso, que significa na conclusão da obra da expiação. A palavra repouso, quando Deus criou a terra, Deus descansou, ou seja, Deus olhou e concluiu a obra da criação. No caso aqui, a conclusão significa o descanso do Senhor em seu santuário celestial, na sua morada, por santuário, significa a conclusão da obra da expiação. A palavra estandarte, bandeira usada numa guerra, bandeira de guerra, no sentido figurado, o que utiliza para simbolizar algo, pendão. Jeová Nissim, por exemplo, no nome de Deus, Jeová Nissim, o Senhor é nossa bandeira, o Senhor é nossa vitória. Atos 11, 27 diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. A distância entre Jerusalém e Antioquia era de 501 quilômetros, no caso do texto de Atos 11, 26. A distância entre Jerusalém e Antioquia e Pisídia, Turquia, era de 1.399,5 quilômetros. Atos 13, 13 e 52. Atos 11, 28 diz assim: E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ágabo, de acordo com Atos 11, 27 e 28, ele fazia parte de um grupo de profetas que veio até Antioquia a partir de Jerusalém. Ágabo anunciou uma fome que se aproximava e que ocorreu no ano seguinte, 44 depois de Cristo. O mundo inteiro da profecia naturalmente significa o mundo daqueles dias, se ele continuasse a viagem a Jerusalém. Vê Atos 21, 11, 14. Fome em todo o mundo. Lá, ele previu uma carestia severa que teria ocorrido, segundo o autor, durante o reinado do imperador romano Cláudio, o que nos permite situar os eventos por volta de 45 depois de Cristo. Atos 21, 10, 12. Cláudio César, Cláudio, Tibério, Cláudio, César, Augusto, Germânico, em latim, Tibérius, Cláudio, César, Augusto, Germancius, 1º de agosto de 10 a.C., Roma, 13 de outubro de 54 depois de Cristo. Foi o 4º imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana e governou de 24 de janeiro de 41 depois de Cristo até sua morte em 54. Atos 11, 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Aqui nós vemos a solidariedade, a atitude de socorro por amor ao próximo. Judéia é uma parte montanhosa do sul de Israel, entre a margem oeste do Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Estende-se ao norte até as colunas de Golã e ao sul até a faixa de Gaza, correspondendo aproximadamente à parte sul da Cisjordânia. Atos 11, 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Paulo. No caso ali era Saulo. Atos 11, 27, 30. No caso Paulo, na verdade. Anciãos. No cristianismo primitivo havia a figura do presbítero, que era originalmente um dirigente de uma igreja, congregação local, e o termo episcopos grego, eu não sei falar a pronúncia de inglês direitinho, mas daqui, de onde veio o termo português bispo. No cristianismo primitivo havia a figura do presbítero, que era originalmente um dirigente de uma congregação local. E o termo episcopos
era usado perdoe atrapalhar-me, intercambiamente até os meados do século II, quando se viu a distinção entre bispo e presbítero nas igrejas de então. Atos capítulo 20, verso 17 a 28, 1 Pedro 5, 1 ao 3, Tito 1, 5 ao 7, 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Tem mais algumas coisas para observar aqui, mas eu estou pulando. Na igreja da Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Paulo era uma das figuras mais importantes do Novo Testamento da Bíblia. Na verdade, ele não era, ele continua sendo. As informações sobre sua vida estão escritas no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas que ele escreveu. Nasceu aí pelo ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso, na Cilícia, filho de judeus, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. São Paulo, o apóstolo, nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Recebeu 2 nomes, Saulo, hebreu, e Paulo, romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana. Paulo retornou com ele para Antioquia e trabalhou com ele durante um ano, Atos 11, 25, 26. No final deste período, os 2 foram enviados até Jerusalém com as contribuições que a igreja de Antioquia havia feito para os membros mais pobres da igreja de Jerusalém, Atos 11, 28, 30. Paulo era judeu pelo fato de, pela lei, para ter direito a essa cidadania, tinha que passar pelo processo da circuncisão. E ele, ao 8º dia de nascido, foi circuncidado segundo a lei. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, Paulo falando, foi fariseu. Leia também Atos 22, 3, Romanos 11, 11, 2 Coríntios 11, 22. Paulo teve direito à cidadania romana por nascimento. Atos 22, 28, replicou-lhe o comandante: eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir a cidadania, o direito de cidadão romano, retrucou Paulo, pois eu, no entanto, o tenho por direito de nascimento. Atos 11, 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha junto a mim. Eu aqui tenho uns comentários aqui, versículo por versículo, que eu fiz, mas eu queria fazer aqui uma observação de Atos 10, que Pedro era convertido a Cristo, porém ainda tinha restícios da lei nele. Ele achava que a salvação era só para o povo de Israel e que as pessoas que não eram de Israel eram consideradas imundas, povo imundo, gentio. No caso, aconteceu que Cornélio, um homem gentio, ele foi visitado pelo Senhor, que disse que ouvia as suas orações, as suas esmolas chegavam ao céu, mas Cornélio precisava de salvação, precisava da mensagem de salvação, e Jesus veio para salvar todos. Então Jesus mandou que Cornélio, o Espírito Santo mandou que Cornélio fosse à casa de Pedro, e Deus, pela sua paciência, preparou Pedro para Pedro entender a mensagem. Pedro retrucou, ponderou, mas terminou
aceitando e foi lá e pregou para Cornélio sobre a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro aqui começou a relatar em Atos 11 o que a experiência que ele estava tendo lá em Atos 10, quando Deus mostrou a ele, né? E agora ele começa a dar esse testemunho em Atos 11. Eu não estou comentando versículo por versículo, isso aqui eu vou colocar nos comentários da lição, do vídeo, aliás, e vocês terão a oportunidade de ler lá no comentário tudo que eu estou falando aqui. Mas eu quero aproveitar e comentar o versículo 9 de Atos 11, que diz assim: mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum o que Deus purificou, ou não chame tu imundo. Deus mostra que em Jesus todos os simbolismos negativos da lei foram cassados pelo cumprimento de Jesus quanto à obra da expiação que concluiu. E isso fica claro em Mateus 5,17, Colossenses 2,6 e Romanos 14, 1 a 3 e Marcos 7, 19 e outros textos. Nos dias de Noé, bem antes da lei mosaica existir, quanto ao sentido de carne pura ou carne imunda, Deus liberou Noé de comer carnes de animais e somente as com o sangue que não comesse. E no contexto bíblico também que não comesse carne sacrificada a ídolos. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 9, verso 4, e há referência aos ídolos também em Atos capítulo 15, versículo 29. Em Deuteronômio 12, versículos 15, 16, 20, e Deuteronômio 15, 21 ao 23, após o povo chegar na terra prometida, além do Jordão, Deus tira o sentido de carne imunda ou pura no período em que o povo hebreu ainda estava no deserto, antes de atravessar o Jordão, e permite que comam as carnes, menos as que estiverem com sangue, conforme tinha permitido a Noé, muito antes da lei mosaica e o sacerdócio levítico vir a existir. Então o Senhor mostra em Atos 11:10 a sua longanimidade para a salvação de todos os povos, que é a unicidade dos povos, para que todos agora têm que aceitar Jesus como Salvador. E quem aceita Jesus como Salvador, só esse que passa a ser povo de Deus, né? Aí vem o Atos 11:12, eu estou pulando aqui, né? Atos 11:12, assim: e disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Então Pedro chamou mais 6 pessoas para irem com eles na casa de Cornélio. Pedro, já entendendo a amplitude do plano da salvação, que não era somente para os judeus, obedeceu à voz do Espírito Santo e foi ao encontro do gentio Cornélio, né? E lá ele contou o que vira, em Atos 13, chegou na casa, e chegando Pedro na casa de Cornélio, começou o Espírito Santo a trabalhar no coração de Pedro, e Pedro começou a sentir a operação do Espírito Santo no seu coração, cada vez mais, e agora Pedro ele começa a entender a mensagem de Deus verdadeiramente, já saindo já do sentido da letra, que ele ainda tinha restícios da lei no entendimento dele. Atos 1,15, assim: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Pedro se lembrou agora, lá do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre ele, o estava ali só os judeus, e tinha muitos de outros países ali, de outros lugares, de outras línguas ali. O Espírito Santo os usou e eles lá entenderam na própria língua. Isso é obra do Espírito Santo, ninguém estudou a língua dele, ninguém sabia a língua, mas cada um entendeu na sua própria língua. Isso só pode ser obra e graça do Espírito Santo. Nessa casa se revelou como uma congregação onde estavam congregados o anunciador da mensagem da salvação e a do necessitado da mensagem de salvação, que não foi só Cornélio, mas também ali aqueles que com ele estavam. Pedro
templo do Espírito, como templo do Espírito Santo, construiu na vida de Cornélio o templo do Espírito Santo, porque Cornélio recebeu a graça do Senhor em seu coração. Aqui vem um cumprimento de uma profecia, de uma mensagem de Jesus Cristo, que ele falou, Pedro, olhou para Pedro e disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Deus falando agora que Pedro, também Petros, significava que uma construção é constituída de várias pedras, mas tem a pedra angular, a pedra principal. Jesus é a pedra principal e nós somos as pedras que Deus nos usa para construir templos espirituais na vida das pessoas. Isso é, quando pregamos o Evangelho, anunciamos o Senhor Jesus Cristo e as pessoas aceitam a salvação. Foi o caso ali de Pedro, que pregou para Cornélio, e a casa de Cornélio, a vida de Cornélio, passou também a ser templo do Espírito Santo, porque Cornélio aceitou a mensagem de salvação. Aí nós vamos para 11:16, vou pulando aqui bastante, para poder diminuir o tamanho do vídeo. Agora nós vamos para, vou analisar aqui Atos 11:18, já pulei alguns versículos. E ouvindo estas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Atos 11:4-18. Não só Cornélio recebeu a graça da salvação, todos que estavam nesse culto da pregação e adoração ao Senhor receberam a mensagem de arrependimento dos seus pecados. Agora, na graça, todos, quer judeus ou não, para fazer parte do povo de Deus, da família de Jesus, têm o direito de entrar na porta da salvação a convite de Jesus. Mateus 4:19, 11:28, 19:29, João 6:35, 56, João 7:37, 38, João 10:3, João 14:23, Apocalipse 3:20, Apocalipse 22:17. 1 Pedro 20:7, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. Gálatas 4:4, Efésios 1:9, Efésios 3:3, 3:3, Efésios 10, né? Marcos 1:15, Romanos 11:25, Hebreus 1:2. Pedro 20, conhecido pelo fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos ao vosso favor. Gálatas 4:4, Efésios 1:9, né? E versículos 1:9, 3:3, 10, Marcos 1:15, Romanos 11:25, Hebreus 1:2, conforme falamos há poucos instantes atrás. E agora vamos pular aqui mais alguma coisa e vamos agora para Efésios 3:11. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:28, 30, Gálatas 5:24, Efésios 3:1. Efésios 3:12 assim, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Romanos 3:22, 5:2, 2 Coríntios 3:4, Efésios 2:18, Hebreus 3:6, 4:16, 10:19, 1 Pedro 3:18, 1 João 2:28, etc. Agora vamos para Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Efésios 4:1, 6:20, Atos 21:33, 28:17-20, 2 Coríntios 11:23, Filipenses 1:7, etc. Paulo, ao se expressar como prisioneiro de Cristo, estava falando no sentido literal, porque era sempre levado preso por causa do Evangelho e morreu na prisão. Podemos também aplicar o sentido metafórico de como prisioneiro de Cristo, porque por amor do Senhor Jesus somos perseguidos de variadas formas. Então, a palavra prisioneiro de Cristo para nós significa segurança em Cristo, guardados em Cristo.
Efésios 3:2 assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Paulo, antes de se converter, vivia na dispensação da lei, embora a interpretasse de forma errônea, mas agora, convertido a Cristo, passou a viver na dispensação da graça, perdoem, de forma correta e verdadeira. Efésios 3:3, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. A graça do Senhor Jesus Cristo só recebe quem tem verdadeira sinceridade com Deus, porque quando a graça é recebida no coração, a pessoa abandona as suas filosofias de vida e passa a viver a verdade do caráter de Cristo. Cornélio foi um exemplo. Atos 10. Paulo, aos sábados, ia às sinagogas para dar o seu testemunho de como se converteu ao Senhor Jesus, assim como apregoava as boas novas do Evangelho. Efésios 3:4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo vivia no mistério da lei, na dispensação da lei, mas não entendia a misericórdia de Deus. Mas agora, convertido a Cristo, ele passa a ter a revelação em seu coração da misericórdia de Deus. Efésios 3:5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós, nos dias de hoje, temos o Espírito Santo que tem revelado a nós a mensagem da salvação, do perdão, da graça. Que Deus nos ajude a viver a sua palavra todos os dias. Gálatas 4:4, Efésios 1:3, nós já falamos sobre esse texto, que termina em Hebreus 1:2. Efésios 3:6, a saber que os gentios são os cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa do Evangelho. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Qualquer dúvida que tiver, vai lá nos comentários, que eu vou fazer lá no vídeo, e inscreva-se. Que Deus vos abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.